E aí, pessoal, tranquilidade total? Então vamos nós, né? Continuando o nosso curso de cálculo. Bom, o que vamos fazer agora? Trabalhamos exaustivamente a derivada pela definição, beleza? Aquele limite, né? Limite de ΔY sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Fizemos muita coisa em relação a isso. Agora, eu vou começar te apresentando regras de derivação. São regrinhas usadas normalmente e que agilizam o cálculo, a conta, beleza pura? Obviamente, né, que eu vou te dar a primeira listinha aqui de 5 regrinhas, mas Titi vai fazer as devidas demonstrações. Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Quais são essas partes? Eu vou te apresentar 5 regrinhas e falar assim, ó, memoriza aí, covarde, guarda na sua mente. Segunda parte, demonstração dessas 5 regras e depois aplicação. Beleza pura? Pode ser assim? Então, sem muitas delongas, vem comigo. Regras de derivação, as primeiras 5 regras que você vai conhecer. Primeira regrinha, olha lá, eu vou chamar de regra número 1, que é essa aqui, ó, a função y igual a A, sendo A uma constante, ok? Vamos lá, isso aqui é uma constante. O que isso quer dizer? Que o valor do y não muda, o y é uma constante, ok? É possível demonstrar que para essa função que é constante, o y' vale rosca. Devemos saber. A derivada de uma constante é zero. Titi vai marcar aqui, ó, os resultados. Devo saber. Primeira regrinha de derivação, tudo numa boa. Tá lá. A derivada da função constante vale rosca. E uma outra coisa que eu poderia relembrar é o seguinte, gente. Y' é uma forma abreviada de falar uma certa coisa, né? Y' é a mesma coisa que f' de x, ok? Todas as funções que eu vou trabalhar aqui são funções de x. Foi? Beleza? Bom, que poderia também escrever aqui embaixo, né? Poderia escrever também isso aqui, ó, dy dx, ok? Então, quando eu escrevo y' é só para economizar giz, tudo numa boa. Então, a primeira regrinha é essa, y igual a A, onde A é constante, a derivada vale zero, devo saber. Segunda regrinha para você guardar, vamos lá, hein? Deixa eu botar aqui apertadinho para caber as 5 aqui, né? Regra número 2, a função y igual a x, são identidade. Bom, é possível demonstrar que, o que, professor? O y', a derivada dessa função, que é igual a x, isso aqui ó, vai dar 1. Devemos saber. Derivada da função y igual a x vale 1. Mais uma vez lembrando que esse y' eu posso escrever assim, ó, f' de x ou então dy dx. Fique à vontade, tá? Então a segunda regrinha para você guardar. Vou marcar aqui. Agora balãozinho agora. Oh, olha lá, professor, que lindo, professor. Olha lá, devo saber. Segunda regrinha. Deixa eu ver. Regra número 3, para você guardar. Uma função que é igual a uma constante, vezes uma outra função g. Lembrando que tanto o y como o g são funções de x e o a é uma constante. É possível provar que, covarde, isso aqui para você guardar, ó. Olha lá. O y', a derivada, vai ser igual a constante, olha lá, de novo, olha lá, a, vezes a derivada da outra função, g'. Caraca, professor, entendi. Quando uma função é um produto de uma constante vezes outra função, a derivada dessa função aqui vai ser a constante vezes a derivada da outra função. Ok? Para você guardar aí a terceira regrinha, até eu sei isso. Deixa eu ver se coloca aqui o balãozinho, isso vai ficar muito embolado aqui. Olha lá, regra número 3, tudo numa boa. Deixa eu ver. Regra número 4 da nossa listinha, primeira listinha, né? Regra 4. Quando você tiver isso aqui, ó, uma função y igual o quê? Uma função g mais uma função h. É uma propriedade operacional, né? Uma função que é igual à soma de outras duas funções. É possível provar que a derivada da função y, olha lá, y' vai ser dado por que, covarde? A derivada da primeira função, g, mais
a derivada da segunda função, a galinha. Gelinha mais H. Galinha, estranho, pessoal, é a galinha, né? Vamos lá. Se y é uma função de x, g função de x e h função de x, a derivada do y vai ser a soma das outras duas derivadas. Devemos saber, claro que titio vai demonstrar isso aí para vocês. Mas por enquanto, eu quero que você guarde mais um balãozinho para guardar. Professor, que bonitinho, me sinto até uma criança. Mas esse assunto não é de criança, não é, definitivamente não é, né? E quinta e última regra da nossa primeira tabelinha é essa aqui, ó. Olha lá. Regra número 5. Y igual a x elevado a n. Bom, vamos lá. Eu vou separar as coisas aqui, tá? Por enquanto, esse n aqui é um número natural maior do que 1. Professor, ele não pode ser 1, não? Bom, se for 1, a gente já fez aqui. Derivada da função de identidade. Beleza pura? Olha lá. Professor, mas esse n, então, vai ser 2, 3, 4, 5, por enquanto sim. Professor, esse n não poderia ser, por exemplo, meio, não? Trabalharemos depois, tá? Por enquanto, esse n aqui é um número natural maior do que 1. Ele pode ser 2, 3, 4 e assim vai. Beleza pura? Combinado? Bom, é possível demonstrar que a derivada dessa função, o y' vai ser dada por, alguns chamam de regra do tombo, como queira. Aqui, ó. Esse n que está aqui, ele vai para frente na derivada, tá? Beleza? Vamos lá. Então vai começar assim, ó. O n, que é o expoente que estava no x aqui, vai para frente. Aí fica x, continua com x, porém o expoente do x muda. O que era n, você vai diminuir, subtrair uma unidade. Vai ficar agora, ó, n menos 1. Caraca, professor, entendi. Por exemplo, se fosse aqui x à quarta, na derivada ia ficar, ó, o 4 ia para frente, 4, x elevado ao cubo, que é 4 menos 1. Ok? Essa regrinha aí, para você guardar. E ela completa as 5 regrinhas iniciais que titio gostaria do fundo do coração que você guardasse. Então guarda aí, covarde. Vamos lá. Primeira, derivada da constante é 0. Até eu sei isso. Função de identidade, y igual a x, a derivada vale 1. Vale 1, devo saber. Terceira, a função y é igual a uma constante vezes uma função g. E y e g são funções de x. A derivada de y vai ser igual a constante, a mesma constante, vezes a derivada de g. Bom, vamos lá. Derivada da soma. Uma função y que é igual à soma de outras duas funções. Tanto y como g como h são funções de x, hein? Vamos lá. Y' vai ser igual a g' mais h'. Devemos saber. A derivada de uma função que é a soma de funções é a soma das derivadas das funções. Ok? Bom. E a quinta aqui, né? Y igual a x elevado a n. A derivada y' vai ser o quê? O expoente vai para frente. Olha lá. O expoente que estava no x diminui uma unidade. Beleza? Você jura que vai guardar? Sim, senhor. Então vamos agora para as demonstrações. Vamos lá. Então vamos lá, continuando, né? Agora as devidas demonstrações. Vem com o titio. Primeira regrinha que eu te apresentei foi essa aqui, ó. Regra número 1. Y igual a A. Função constante. Beleza? E eu te disse, né? Que a derivada disso vale 0. Demonstraremos isso agora, né? Bom, diante disso, podemos escrever o seguinte, ó. Y é igual a uma constante. Isso quer dizer que o valor do y não muda. Para qualquer valor de x, o y vale A. Que é a mesma coisa que dizer que a variação do y é sempre 0. Para qualquer variação do x, a variação do y é 0. Você concorda com isso, covarde? Pessoal, isso é meio intuitivo, né? O valor do y não muda, quer dizer que a variação do valor do y é 0. Por quê? Porque ele não muda. Próxima etapa do processo. Dividir por ΔX. ΔY sobre ΔX. Fala pro titio quanto é que vai dar essa razão. Bom, se você já verificou aqui que o ΔY é sempre 0, independentemente da variação do x, claro, ΔX diferente de 0, essa razão sempre vai dar 0 também. Próxima etapa. Passou um helicóptero aqui, não sei se deu para escutar, né? Mas vamos lá. Próxima etapa do processo.
Vamos fazer agora o limite, olha lá, de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, que é justamente a definição de derivada, né? Que é o limite da razão ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Porém, entretanto, contudo, você já mostrou ali, ó, que essa razão é zero, independentemente da variação do x. Ou seja, esse limite vale zero. Oh, beleza pura? Que é a mesma coisa que dizer, em outras palavras, isso aqui, ó, que o f' vale zero, ou f' de x, né, como queira. Tá lá, demonstrada a primeira regra que Titio te apresentou. Agora estão passando vários helicópteros ao mesmo tempo, hein? Pessoal endinheirado é assim, pessoal que mora por aqui, ó. Não para, é um helicóptero atrás do outro, né? Eles vão em casa tomar café, de helicóptero. Não é o meu caso, ok? Bom. Regrinha número 2, que você aprendeu com o Titio, qual foi? A função y igual a x, função identidade, tá lá. E o que eu falei para você? Falei, guarda aí, ó, que a derivada dessa função vale 1. Provaremos isso agora, que isso é verdade. Bom, se y é igual a x, podemos dizer o seguinte, vê se você concorda com o Titio. Essa coisa é igual àquela coisa. Se uma coisa é igual a outra, a variação de uma coisa vai ser igual à variação da outra, até porque são coisas iguais. Você concorda com isso, covarde? Então, se y é igual a x, eu posso escrever o seguinte, ó, que o ΔY será sempre igual ao ΔX. Entendi, professor, né? Se o y é igual a x, variou aqui, vai variar lá a mesma coisa, porque são coisas iguais. É isso aí. Próxima etapa, dividir, tô engraçadinho hoje. Próxima etapa é você dividir os dois lados por ΔX, sendo ΔX diferente de zero, né? Então vamos lá, ΔY sobre ΔX, dividir o lado de cá por ΔX, vai ser igual, do lado de lá, o que vai ficar? ΔX por ΔX, que é 1. Entendi, professor? Então você acabou de mostrar pra gente que essa razão sempre vai dar 1, independentemente do ΔX. Mesmo que esse ΔX tenda a zero, essa razão vale 1. É isso. Então agora vamos lá. Limite de ΔY sobre ΔX, mesmo que o ΔX tenda a zero, isso vai dar 1. Tá aí. Que é a mesma coisa que escrever com outra linguagem, que o y' vale 1, que é a segunda propriedade que eu te apresentei, que está demonstrada agora. Beleza pura? Vamos agora para o próximo quadro, provar as outras. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Regra número 3 agora, hein? A regrinha 3 dizia o quê? Isso aqui, ó. Que tem uma função y, que é igual uma constante vezes uma função g. Foi? E o que Titio disse para você e falou, guarda aí? Que a derivada da função y será igual a a vezes g'. Beleza? Vamos provar isso. Bom, disso aqui, a gente tira o seguinte. Quando a função g sofrer uma variação, isso vai acarretar uma variação na função, o valor de y aqui. Se a função g sofre uma variação, isso gera uma variação também na função y, que é a g. De outra forma, posso dizer o seguinte, ó. Vamos lá. Que y mais ΔY vai ser igual, então, a A, que multiplica, ó, G mais ΔG. Matematicamente é isso. Em outros termos, quando você faz uma variação da função g, um ΔG, você acarreta do lado de lá uma variação no y. O y passa a ser y mais ΔY. Beleza pura? Variou de um lado, vai causar uma variação do outro. Bom, entendi, professor. E agora, o que você vai fazer? Agora eu vou distribuir. Olha lá. Vamos distribuir aqui e vamos ver o que vai acontecer, hein? Vai ficar assim, ó. Y mais ΔY vai ser igual a A vezes G mais A que multiplica ΔG.
Para, respira e volta. Mas se você olhar o iniciozinho lá, a função y é igual a a vezes g. Então, você pode cortar aqui, ó, y com a vezes g. Consequentemente, o que vai sobrar aqui? Ó? Que o ΔY é igual, então, a A vezes ΔG. Foi? E lembrando mais uma vez, tanto a função y como a função g são funções de x, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai dividir os dois lados da igualdade por um ΔX. E esse ΔX é uma variação de x que é diferente de zero. Então, vai ficar assim, ó. ΔY sobre ΔX vai ser igual, então, olha lá, dividindo os dois lados, né? A ΔG dividido por ΔX. Até aí, nada demais. ΔX é diferente de zero, né? E eu dividi os dois lados por ΔX. Bom, o que Titi agora vai fazer, hein? Vai fazer esse ΔX aqui, ó, tender a zero. Olha lá, ΔX tender a zero. Mas quando o ΔX tende a zero, o ΔG também tende a zero. Você viu isso no gráfico comigo, né? Montando o gráfico lá, XY, você percebia isso. Aquele triângulo, retângulo, os catetos, né? Se um cateto tende a zero, o outro cateto também tende a zero. Bom, ΔX tende a zero, o ΔY aqui também tende a zero. É isso. Então vamos lá. Diante disso, nós podemos escrever o quê? Eu não vou escrever a palavra limite não, tá? Só para economizar que você vai entender. O limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, isso aqui tem um nome. O limite dessa razão tem um nome. E qual é o nome? É o y', é a derivada. É a derivada da função y em relação a x. Caraca, professor! Que vai ser igual, então, olha lá. Analisando somente, ó, essa razão aqui quando ΔX tende a zero, hein? Beleza? Então, o A ficou de fora aqui, ó. O A que é a constante, olha lá. E o que é isso aqui? Essa razão, ΔG por ΔX quando ΔX tende a zero. O limite dessa razão também tem um nome, é a derivada. É a derivada da função g em relação a x, que você pode escrever assim, ó. G', beleza pura. Apareceu a Margarida, olê, olê, olá. Tá aí, ó. A terceira regra de derivação que Titi falou. Guarda aí, covarde, que eu vou demonstrar. Está demonstrado. Foi? Vamos agora para a quarta regrinha. Vamos lá. Vamos lá, regra número 4 agora, hein? Conhecida como derivada da soma. Regra número 4 que você viu com Titio é essa aqui, ó. A função y é igual à função g mais a função h. Lembrando que tanto y como g como h são funções de x. Diante disso, o que nós podemos escrever? Que se você tiver uma variação do g e uma variação do h, vai acarretar uma variação do y. É isso. Então, o que nós podemos escrever? Isso aqui, ó. Que y mais ΔY vai ser igual a g mais ΔG mais h mais ΔH. Ok? G sofreu uma variação, H também. Isso acarretou uma variação da função y, do valor do y lá. Nada demais, tá? Bom, mas se você olhar para o início aqui, ó, y é igual a g mais h. Bom, se y é g mais h, então o y vai morrer aqui, ó, com g e com h. Então, o que vai sobrar? Então, você acabou de descobrir que o ΔY será igual a ΔG mais ΔH. Tudo numa boa. E agora, professor, o que você vai fazer? Agora a Titi vai dividir tudo por ΔX. Lembrando que tanto o y como o g como o h são funções de x. Foi? Bom. Ao fazer a divisão, vai ficar assim, ó. ΔY sobre ΔX vai ser igual, dividindo tudo por ΔX, hein? ΔG sobre ΔX mais ΔH sobre... Opa, ficou feio aqui, ó. ΔX. Tudo numa boa. E agora, professor, para surgir a ideia aí da derivada, temos que fazer o limite quando ΔX tende a zero. Vamos lá.
Δx vai tender a zero, Δx vai tender a zero, Δx vai tender a zero. Porém, entretanto, contudo, quando o Δx tende a zero, o Δy tende a zero, o Δg tende a zero e o Δh tende a zero. Não vou nem escrever a palavra limite aqui, tá? O limite dessa razão, quando Δx tende a zero, tem um nome. O limite de Δy sobre Δx quando Δx tende a zero é o quê? É a derivada de y em relação a x, que é justamente o y', que é igual, tá lá, vamos lá. O limite dessa razão quando Δx tende a zero, olha lá, o limite de Δg sobre Δx quando Δx tende a zero tem um nome, é o g' de x, a derivada da função g, que é o g'. Tá aí. E a mesma coisa ali. O limite dessa razão quando Δx tende a zero tem um nome, é o que? A derivada da função h em relação a x, que é o h'. É isso, h'. Então, mais uma aí, demonstrada. Devemos saber. Beleza pura? Eu mandei você memorizar lá, mas a demonstração da regrinha está aí. E vamos agora à quinta e última regra. Bom, a quinta e última regra da nossa tabelinha, ela requer um pouquinho de conhecimento de binômio de Newton. O caminho que eu vou seguir, tá? Existe mais de uma demonstração, mais de um caminho, mas eu vou optar por um deles. E para esse caminho que eu vou fazer, você precisa saber o mínimo de binômio de Newton. Se não souber, eu vou relembrar algumas coisinhas aqui, tá? Mas seria bom você pegar lá um livro de análise combinatória e dar uma olhadinha no assunto binômio de Newton. O Matemática Elementar, volume 5, tem isso, tá? É um dos volumes que eu mais gosto, não é? Tá? Mas ele tem isso aí. Então você dá uma olhadinha lá para ver como é que se faz o desenvolvimento do binômio, porque Titi vai utilizar para demonstrar a quinta regra. Foi? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar aqui uma palhinha sobre o que eu preciso para a demonstração. Isso aqui não é uma aula completa de binômio de Newton, nem tampouco uma aula de análise combinatória. Mas eu preciso que você saiba pelo menos umas coisinhas ali para compreender o que eu estou fazendo. Se não faço demonstração, você fica olhando assim e não entender o que está acontecendo, beleza? Vamos lá. Recordar é viver. Você lembra disso aqui, ó? Combinação de n elementos tomados P a P. Eu lembro mais ou menos isso aí da análise combinatória. Você tinha um conjunto com n elementos e a pessoa perguntava quantos subconjuntos de P elementos eu consigo formar. Aí você falava assim, né? Isso é a mesma coisa que calcular a combinação de n elementos tomados de P a P. E tinha até uma formulinha lá, que era mais ou menos assim, ó. N fatorial dividido, olha lá, por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Tu lembra disso, covarde? Bom, onde esse n fatorial é o produto dos números naturais de n, depois vem o n menos 1, n menos 2, até chegar até 1. Você lembra disso? Bom, eu não posso aqui dar essa aula completa, então você vai revisar lá essa parte da matemática, mas existe esse assunto aí, ok? Bom, isso aí, gente, pode ser escrito também com uma outra simbologia, que é o número binomial NP. Ok? Então escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. É uma outra escrita, uma outra forma de escrever. Beleza pura? Posso começar por aí. O que mais que eu poderia dizer? Poderia dizer o seguinte, ó. É possível provar, fazendo a continha, que N0, olha lá, N0 sempre vai dar 1. Tá? E como é que se chega a esse resultado? Aplicando essa formulinha aqui e tomando como verdade uma coisa. Tomando como verdade que 0 fatorial vale 1. Beleza? Então, se pegar isso aqui, colocar os números ali dentro, fazer a conta, você vai perceber que N0 vale 1. Por que eu estou falando isso, tá? Porque vai aparecer na minha demonstração. E esse é um assunto que você, teoricamente, já deve ter estudado no ensino médio. Se não estudou, dá uma pesquisada lá. Aí eu te aconselhei aí um livro, né? Matemática Elementar, volume 5, que apesar de ser o livro que não é o que eu mais gosto, mas tem esse assunto lá. Pessoal, eu estou entendendo tudo. Outra coisa, vamos lá. O número binomial, N1. Eu juro, se você fizer a continha ali, isso aqui, covarde, vai dar N. Ok? Beleza pura? Então eu queria que, inicialmente,
você guardasse essas coisas aqui que titio vai usar na demonstração. Foi? Beleza? Vamos lá. Continuando, deixa eu apagar aqui. Agora o binômio de Newton propriamente dito. Lambuzei o quadro todo, mas eu vou dar uma melhorada aqui, tá? Era aí. A mão é o melhor apagador para esse tipo de quadro. Tira essa poeirinha aqui. Tudo numa boa. Vamos lá, ó. Olha lá. Vocês falam que engordura o quadro? A minha mão não engordura o quadro, beleza? Então vamos lá. Agora o binômio de Newton propriamente dito. Bom, coisas do tipo aqui, ó. A mais o B elevado a N. Você conhece isso aqui, covarde? Professor, eu conheço para alguns valores de N. Tem aquele produto notável, né, professor? Pois é. A mais B elevado a zero vai dar 1. Porque todo número elevado a zero, desde que essa base não seja zero, é 1. A mais B elevado a 1 vai dar o próprio A mais B, professor. Professor, eu até sei outros. A mais B ao quadrado, eu decorei, né? Você também, na sua época de escola, que vai dar A mais B ao quadrado. A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Lembra disso? Professor, eu até me arriscaria, professor, a falar A mais B ao cubo. Será se? Vamos lá. A mais B ao cubo. O que daria na resposta? Vai dar A ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado vezes B, mais 3 vezes B ao quadrado vezes A, mais B ao cubo. Eu juro, eu decorei. Professor, A mais B elevado a 7. Aí tá de sacanagem comigo, não é verdade? Bom, você até poderia fazer a conta. Existe uma coisa também chamada de triângulo de Pascal que pode te ajudar, beleza? Mas enfim, gente, para fazer esse desenvolvimento existe um método chamado binômio de Newton. Eu juro para vocês que isso aqui vai dar o seguinte, vamos lá, hein? Aqui, ó. N0, olha o expoente ainda aparecendo aqui, começa com 0, N0, que multiplica, vamos lá, A, que é o primeiro termo da soma aqui, né? A, elevado ao quê, ó? N menos 0, N, vezes B, que é o segundo carinha que aparece aqui, elevado a 0, que é o de baixo, ó. Professor, é só isso? Claro que não. Mais. Vamos lá. Número binomial. N1. Observe que eu comecei com N, 0, agora é N1. E agora? Pega o primeiro carinha que aparece aqui na soma, que é o A. Aqui, ó. A. E o expoente? N menos 1. É sempre assim, ó. N menos 0, N. Agora, N menos 1. N menos 1. Vezes, quem agora? O B. E o B elevado a quem? O de baixo. O de baixo aqui é 1, ó. Entendi, professor. Então, sempre o expoente que aparece aqui no A é esse menos esse. N menos 0 vai dar N. Aqui, ó. N menos 1 vai dar N menos 1. E o expoente do B é o número de baixo. É isso. E você vai fazendo isso, ó. Vai fazendo, até chegar ao quê? Até chegar a NN, ok, vamos lá. A elevado ao quê, covarde? N menos N vai dar 0. E o B elevado ao de baixo. Isso aí é o desenvolvimento do binômio de Newton, que você encontra aí nos livros de ensino médio. Beleza? Estou falando isso porque eu vou usar na demonstração. Não sei nem se eu deveria estar tocando nesse ponto, né? Porque a demonstração começa a ficar longa demais. Isso aqui não faz parte da demonstração. Faz parte de pré-requisitos que você deve saber para entender a demonstração. Eu vou dar aqui um exemplinho bem conhecido, né? Que já está decorado. Se você quisesse fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. A mais B elevado ao quadrado. Mas se você quer utilizar essa regrinha que eu te apresentei, do binômio de Newton. Esse igual aqui ficou feio. Pera aí, deixa eu melhorar aqui, ó. Bom, vamos lá. Se eu quisesse usar essa regrinha que está aí, como é que eu faria? Bom, número binomial aqui, ó. 2, 0. Oi? Começa no 0, olha lá. Primeiro, A. A elevado ao quê?
2 menos 0 vai dar 2, a ao quadrado, vezes o b elevado a quem? Ao de baixo, que é 0. Beleza pura? Mais. Vamos seguir, hein? Número binomial n. Opa, o n é 2, né? Nessa questão aqui, nesse exemplo. Ficou aqui meio feio, então deixa eu limpar aqui. Vamos lá. 2, 1, beleza? 0, agora é 1. 2, 1. O primeiro carinha que aparece aqui é o A, então vai lá. A. A elevado ao quê? 2 menos 1 vai dar 1, olha lá, vezes B elevado ao de baixo, que também é 1. Mais. Número binomial. 2, 2, chegou o 2, 2, ó. NN, para por aí. Como aqui no caso literal que eu fiz. Beleza? Vamos lá. A elevado a quanto? A elevado a 2 menos 2, que dá 0, vezes B elevado ao de baixo, que é 2. Beleza, professor? Então continua a continha aqui, hein? Bom, isso será igual, então, se eu falei para você guardar isso aqui, ó, que o N0, isso aqui, covarde, sempre vale quanto? Isso aqui sempre vale 1. Foi? Beleza? Assim como, ó, o 2, 1, o 2, 1 vale 2. Ok? E o 2, 2, se você colocar na formulinha, tu vai perceber que isso aqui, ó, também vale 1, aquela formulinha de combinação que eu te apresentei. Então, desenvolvendo isso aí, o giz branco está acabando, deixa eu fazer de giz blue. O que vai aparecer? 1 que multiplica a ao quadrado, b elevado a 0 vai dar 1. A ao quadrado vezes 1 vai dar a ao quadrado. Então fica assim, ó. A ao quadrado, mais. Mais o quê, ó? 2 vezes a vezes b, 2ab. Mais. Aqui, ó. 1 que multiplica a elevado a 0 vai dar 1. E 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. Tadá! Que é justamente o produto notável que você aprendeu em algum momento da sua vida. Professor, eu nunca faria esse produto notável dessa forma também, eu não, né? Mas para expoentes diferentes, existe essa expansão binomial aí, o binômio de Newton, para você conhecer. Tranquilo? E é isso que Titi vai usar na demonstração. Vamos lá. Então vamos lá, quinta e última regra usando o binômio de Newton, como eu tinha dito, né? É bom você fazer uma revisãozinha sobre esse assunto, binômio de Newton. Mas vamos lá, hein? Regra número 5. A regra número 5 foi essa aqui. Dada a função polinomial y igual a x elevado a n, qual é a derivada disso? Você já sabe que eu falei para você guardar, né? Y' vai ser n, o expoente acaba vindo para frente, beleza? Do x, e o novo expoente fica n menos 1, regra do tombo. Foi? Você guardou isso, e agora a Titi vai tentar demonstrar. Bom, vamos lá. Diante disso, podemos dizer o seguinte. Uma variação no x vai acarretar uma variação no y. Então, diante disso, podemos escrever o seguinte, ó. Que y mais ΔY, essa variação foi gerada por quê? Porque o x variou. O que era x passou para x mais ΔX, ok? Elevado a n. Ou seja, o x acresceu ΔX e acarretou do outro lado um crescimento do y, que passou a ser y mais ΔY. Tudo numa boa. Bom, isso aí parece muito, né, com as nossas aulas de derivada pela definição. Fizemos isso muitas vezes. O problema é aquela expansão ali, ó, que Titi vai fazer pelo binômio de Newton, tá? É como se isso aqui fosse o teu A, isso aqui fosse o teu B, e o expoente é n. Desenvolvendo aquilo ali, isso vai dar, então, se... Deixa eu colocar aqui, ó. Número binomial, o expoente é n, ó. N0, que multiplica o primeiro, que é o x, elevado ao quê? N menos 0, n, que multiplica o segundo lá, que é o ΔX. Observe que não é o expoente que eu vou botar aqui, não é do x, não, é do ΔX, tá? Só para economizar giz aqui, ó. ΔX elevado ao quê? O de baixo, que é 0, ó. 0. Esse expoente aqui não é do x, não, hein? É do ΔX. Combinado? Combinado. Então, continuando. Mas, então, o número binomial N1, que multiplica o primeiro, que é x, elevado ao quê, professor? N menos 1.
n menos 1. Vezes o segundo, que é o ΔX. ΔX elevado ao quê, professor? O de baixo, que é 1. Observe que esse expoente 1 não é do x, é do ΔX, hein? E você continua com essa brincadeira. Deixa eu ver aqui. Mais um. N2. Tá lá. Vezes o quê? O primeiro, que é o x. Elevado ao quê, professor? N menos 2. Vezes o quê? O ΔX. Tá lá. Elevado ao de baixo, que é 2. Pontinhos, até chegar no último. Vou escrever aqui o último aqui embaixo, hein? Que vai ser o NN, que multiplica o primeiro, que é o x, elevado ao quê? N menos n, que dá 0, vezes o segundo, que é o ΔX, elevado ao de baixo, que é o n. E mais uma vez, né? Esse n aqui não é do x, é do ΔX. Beleza pura? Professor, entendi. Você pegou isso aqui e desenvolveu de acordo com o binômio de Newton. Que lindo, professor. Tá, e daí? E daí que eu disse para você guardar o seguinte. Esse N0 aqui, esse número binomial, olha lá, se você for fazer a continha, isso aqui dá 1, eu juro. E esse número binomial, que está aqui, o N1, olha lá, isso aqui vale N, ok? Entendi. Tá, então vamos lá. Dando uma olhadinha, né? Para não fazer besteira. Então esse primeiro termo aqui dessa soma de parcelas vai ficar 1, que multiplica x elevado a n, e o ΔX elevado a 0 dá 1. Então essa coisa toda que aparece aqui no começo é justamente x elevado a n. X elevado a n vezes 1 da x elevado a n vezes 1 da x elevado a n. Mas se você olhar lá para o início, o y é justamente igual a x elevado a n. Ou seja, nessa igualdade, ó, isso que é igual a isso, que é igual a essa coisa, o que você vai cortar? O y não é igual a x elevado a n, então o y daqui, ó, vai cortar com essa coisa aqui, ó. Foi? Então o que vai sobrar? Vai sobrar o ΔY, será igual, então, ao que sobrou aí. E o que sobrou? Esse cara aqui, ó, n, que multiplica x elevado a n menos 1, foi? Vezes ΔX elevado a 1, mais. E aí você vai, né? Deixa eu botar o próximo. Olha lá, vai sobrar, ó, número binomial n2, tá ali, ó, x elevado a n menos 2, que multiplica ΔX ao quadrado, mais, pontinhos, até o último. Quem é o último, covarde? É o NN, que multiplica x elevado a 0 vezes o ΔX elevado a n. Respira e volta. As demonstrações, algumas não são muito agradáveis, né? Você prefere a formulinha, decorar e fazer exercício, né? Mas a gente tem que entender de onde as coisas vieram aí. Foi? Foi. Próximo passo. Você agora vai dividir tudo por ΔX. Tudo por ΔX. ΔY por ΔX. Vai dividir tudo isso aqui por ΔX. Cada um desses termos serão divididos por ΔX. Foi? Entendi, professor. Então, vamos lá. Aqui, ó. ΔY sobre ΔX. O que vai sobrar aqui? Bom, quando você pega esse termo aqui e divide por ΔX, esse ΔX vai cortar. Então daqui vai sobrar somente, ó, n, que multiplica x elevado a n menos 1. Apareceu a margarida, hein? Apareceu a margarida. Bom, mais, vamos lá. Esse daqui, o que vai sobrar? Vai sobrar, ó, n2, foi? X elevado a n menos 2 vezes ΔX. Só que ΔX elevado a quanto? ΔX ao quadrado dividido por ΔX fica ΔX elevado a 1. Tranquilo? Até o último lá. Mais pontinhos. Olha lá, último, que é
nn x elevado a zero vezes o ΔX elevado a quanto? Se era ΔX elevado a n, você dividiu por ΔX, vai ficar ΔX elevado a n menos 1. Lembrando que o meu n aqui, por enquanto, né, ele é 2, 3, 4 e 5. O n é maior do que 1. Combinamos isso lá quando te apresentei essa regra, tá? Então esse ΔX aqui, por enquanto, ele existe. Ele existe. Professor, e agora, finalmente, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou fazer esse ΔX aqui, ó, tender a zero. E quando esse ΔX tende a zero, o ΔY também tende a zero. Tá aí daí, professor. Se o ΔX tender a zero, aqui não tem ΔX, hein? Beleza? Mas em todos esses termos daqui para lá, existe ΔX, ΔX, ΔX e ΔX. Se o ΔX tende a zero, quando você multiplica isso por alguma coisa que tende a zero, todos esses termos daqui para lá tenderão a zero. Beleza pura? Ó, então isso aqui, ó, vai sumir, o próximo vai sumir e o último também irá sumir, porque esses termos todos tenderão a zero. Aí o que vai sobrar, covarde? Vai sobrar justamente o n que multiplica x elevado a n menos 1. E o limite dessa razão, quando ΔX tende a zero, é aquilo que você chama de quê, covarde? A derivada de y em relação a x. Então o que provamos? Que o y' realmente será o quê? N que multiplica x elevado a n menos 1. Ficou apertadinho aqui, né? Mas foi demonstração concluída. Beleza pura? Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, porque era pré-requisito alguns outros conhecimentos. Bom, vamos agora a algumas aplicações, tá? Eu não queria que você se assustasse com as demonstrações, mas é bom saber de onde veio as coisas aí. Foi? Então vamos lá. Então vamos lá, aplicação número 1, direto, né? Um exemplo na realidade, né? Dada a função y, eu poderia escrever f de x também, né? É uma função de x. Y igual a 2x à quarta mais 5x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. E eu quero direto. Derive. Diga quanto que vale dy dx, a derivada da função y em relação a x. Ok? Daqui vão sair as propriedades que a gente aprendeu, vão sair as regras, né, que a gente aprendeu aí. Tá tudo aqui embutido aí, tá? Vamos lá. Y' primeiro. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é a soma de funções. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função, isso aqui é outra função e função constante. E o que você aprendeu para 2, você pode expandir, né? A derivada da soma de funções é a soma das derivadas das funções. É só você derivar isso, isso e somar tudo. Sem muitas delongas, tá? Professor, mas tem mais uma coisa. Para essa funçãozinha aqui, ó, 2 que multiplica x à quarta, o 2 é uma constante? Sim, senhor. Como é que deriva isso? Você aprendeu lá. Você vai repetir a constante 2 e vai derivar x à quarta. Mas x à quarta você sabe como faz. Regra do tombo. Esse expoente vai para frente e diminui uma unidade. É isso. O que vai acabar acontecendo? Quando esse expoente for para frente, ele vai acabar multiplicando 2, né? Então vai ficar assim, covarde. Vamos lá, ó. O expoente 4 foi para frente. Só que 4 vezes 2 vai dar 8. Eigt. Ah, entendi, professor. X. E o expoente que era 4, o que acontece com ele? Diminui uma unidade, professor. 4 menos 1, 3. Caraca, que simples, professor. Eu estava assustado com as demonstrações, mas é isso, tá? Mas a demonstração é bom você saber de onde que vem as coisas. Então, vamos lá, hein? Derivada disso agora, esse 3 vai para frente. O 3 indo para frente vai multiplicar o 5. 3 vezes 5 vai dar 15, conta difícil. Olha lá, que multiplica x. E o expoente, que era 3, vai ficar 2, diminui uma unidade. 3 menos 1, 2. Que fácil, que fácil. Mas vamos lá, hein? Regra do tombo. O 2 vai para onde? Vai para frente. Aqui tem um escondidinho, né? 1 vezes 2 vai dar 2 mesmo. 2 que multiplica x. E o expoente, que era 2, passa a ser 1, diminui uma unidade. Tudo numa boa, mas vamos lá. Derivada da função y igual a x, função de identidade, né? Derivada dessa função aqui, você já sabe que dá 1. Mais. Derivada da função constante. 1 é uma constante. E derivada da constante vai dar 0. Que nem precisava colocar.
Então isso aí já é a resposta do seu problema. Se você quiser para escrever mais bonito, vai ficar assim, ó lá. F' de x, a derivada daquela função, pode escrever com essa linguagem também, vai dar 8x², mais 15x², mais 2x, mais 1. Tudo numa boa. E essa é a resposta do teu primeiro exemplo, primeira aplicação aí. Foi? Então vamos agora ao segundo exemplo. Vamos lá. Então vamos lá, última aplicação, né? Claro que futuramente faremos uma lista de questões sobre isso, né? Mas por enquanto, com as regrinhas que a gente tem, as 5, só dá para fazer até aí, beleza? Vamos lá. Outra aplicação simples, essa aqui, ó. Dada a função y igual a x², cuja representação gráfica está ali, tá? Eu já fiz a representação. Você deve lembrar do seu ensino médio, né? Que isso aqui representa uma parábola, ok? E essa parábola está representada aqui, ó. Aí o que eu quero de você? Que você descubra o ângulo que a reta tangente à parábola forma com o eixo x, sabendo que essa reta tangencia a parábola no ponto onde x vale meio, ok? Então vamos lá. Parábola, reta tangente. Mas não é qualquer reta tangente. É a reta que tangencia a parábola nesse pontinho onde o x vale meio. Sabendo disso, determine esse ângulo θ, que é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Isso aí tem a ver com coeficiente angular, né? Você deve lembrar que a definição, né, da derivada, que é o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, dá justamente o coeficiente angular da reta tangente. Beleza pura? Então vamos lá. Sem muito mais delongas, falou de reta tangente, isso te lembra, te cheira a derivada. Tem que derivar. Vamos lá. Derivada y', agora ficou fácil, professor. Regra do tombo. Esse 2 vai para onde? Para frente, mas vai para frente na derivada, hein? Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 2, olha lá, que multiplica x. E o expoente do x, o que era 2, diminui 1. 2 menos 1 vai dar 1 mesmo. Nem precisa, vou colocar, olha lá. É isso. Isso é derivada. Mas você deve lembrar que essa derivada é justamente o coeficiente angular da reta tangente num certo ponto. Ele é dado nessa função, né, por 2x. Então observe que o coeficiente angular depende do x. Para esse problema, o coeficiente angular da reta tangente depende do valor do x. Ah, mas ele quer isso aqui, ó, no x valendo meio, nesse exemplinho que eu criei. Ó, quando x for igual a meio, o coeficiente angular da reta tangente dará quanto então? 2 vezes o valor do x, que é meio. E 2 vezes meio vai dar 1. Vamos lá, virou geometria analítica, hein? Na geometria analítica, os gráficos em escala, mesma unidade de medida, mesma grandeza. O que é esse m neste caso especial? Ele representa a tangente do ângulo θ. Então a tangente daquele θ lá, você descobriu que vale 1. Bom, se a tangente daquele ângulo lá, que é um ângulo agudo, vale 1, quanto que vale o θ, covarde? Tabelinha que você memorizou. Tangente valendo 1, 45 graus. É a resposta do seu problema. Tudo numa boa, beleza pura, gente? É isso, né? Então fizemos aí 2 aplicações bem simples, de acordo com aquelas regras que você aprendeu com o titio. É isso, valeu e até a próxima.